Beleza, então, pessoal, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo, né, estarem participando. Como o professor Welton tinha introduzido agora há pouco, meu nome é Rafael, né, sou ex-aluno do curso de licenciatura em informática. Formei ali no final de 2020. Fiz as últimas matérias ali online, né, nas aulas online por conta da pandemia e tal, né, e estamos aí. E hoje a gente vai ver, então, um pouco sobre impressão 3D, tá? Eu vou já começar explicando que vai ser mais ou menos 3 etapas que a gente vai trabalhar. A primeira que é a modelagem, então a gente vai fazer alguns modelos em 3D utilizando a plataforma Tinkercad, que é uma plataforma bem tranquila, assim, para a gente iniciar, sabe? Então, para quem nunca viu nada de 3D, já consegue fazer alguma coisinha ali. Então, essa é a primeira parte, que é a parte de modelar, fazer o desenho em 3D. Depois disso, a gente vai ir para a parte de fatiar, que é configurar o arquivo para que a impressora consiga ler e imprimi-lo, né? E a terceira parte, que é colocar o arquivo na impressora e colocar ela para fazer a impressão. Então, eu vou compartilhar minha tela, tá? Para vocês acompanharem. Acho que se alguém quiser ir fazendo alguma coisa junto, fica à vontade, mas acredito que seja interessante ir acompanhando, assistindo só e conversando, caso tenha alguma dúvida, né? Aí, se quiser ir fazendo alguma coisa, dá para pegar a aula, a oficina que vai ficar gravada, né? Dá para pegar depois e ir fazendo com calma, vai pausando o vídeo e tal. Fica alguma dica, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então tá. Eu estou aqui na página do Cura, que é o software que eu vou utilizar para fazer o fatiamento depois, né? Que é configurar o modelo 3D para a impressora poder compreendê-lo, né? Mas antes disso ainda, a gente vai vir aqui, ó, no Tinkercad, que é a plataforma que a gente vai usar para modelagem, tá? Eu vou mandar o link aqui no chat. Aí aqui é bem tranquilo. Vocês podem criar uma conta ou utilizar uma conta do Google, né? Que acredito que a maioria de vocês devem ter. Então, eu vou entrar com uma das minhas contas do Google mesmo aqui. Quando vocês forem entrar pela primeira vez, provavelmente vai pedir para vocês aceitarem termos de uso, essas coisas, né? Como eu já tinha criado a conta, né? Como eu já tinha acessado outras vezes, essa parte já tinha passado. Então, aqui eu tenho alguns projetinhos que eu fiz, né? Deixa eu mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho alguns personagens que eu fiz em aulas, que eu já dei algumas aulas de robótica, que a gente trabalhava bastante com impressão 3D, Arduino e tal. Então, eu passava sempre esse software, essa plataforma para a pesada, né? Para os meninos e pesada pequena, né? Pois é uma plataforma que é fácil de manusear, né? Claro que a gente não consegue fazer coisas muito detalhadas, né? Fica tudo com desse estilo de blocagem, né? Tudo meio quadradão e tal. Então, eu ia nas aulas, eu ia fazendo... Eu pedia, fala um personagem aí. Ia tentando fazer aqui com eles para eles ir pegando o jeito da ferramenta, né? Mas para a gente desenhar peça, para coisas aqui, é uma plataforma que funciona muito bem. E é bem simples, tá? Então, tem aqui um Bob Esponja, tem um rinoceronte, uma girafa, tem aqui um bichinho lá do Minecraft. É interessante que, ó, por exemplo, tem o olhinho da girafa, ela tá com essa carinha de triste, né? Se a gente inverte o olho, ela fica com cara de malvada. Mas beleza. Então, deixa eu voltar aqui para criar um projeto novo. Acredito que muitos de vocês já conhecem essa plataforma, porque aqui a gente também consegue fazer alguns projetos, algumas simulações com Arduino, né? A gente consegue ter um Arduino virtual ali e fazer alguns testes.
Eu estava mexendo antes aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz um modelinho, uma representação aqui de como que é a impressora, tá? No caso, a impressora que eu tenho aqui, ela é uma Ender 3, que ela é uma impressora do tipo FDM, tá? Que significa modelagem, perfusão e deposição. No caso, ela vai utilizar um material que a gente chama de filamento, né? Que é um material é basicamente um plástico, tá? Aí ela vai derreter, né? Ela vai, no caso, fusão, né? Ela vai aquecer e derreter esse plástico e ela vai fazer a deposição, né? Ela tem o bico ali, de onde o plástico derretido vai sair, e ela vai fazendo o movimento ali, fazendo o desenho e depositando o plástico para formar o objeto que a gente quer. Então, basicamente aqui, ela tem essa parte aqui que a gente chama de hot end, né? Ou bico quente, no caso, né? Que é de onde sai o plástico derretido. Ele sai aqui por baixo. E essa parte, ela se move aqui, ó. Ela se move dessa forma aqui, fazendo esse movimento. Aí, conforme a peça vai subindo, né? Ó, ela começa lá embaixo. Essa peça aqui, ela começa bem lá embaixo. E ela vai desenhando. Aí, conforme ela vai desenhando, ela vai subindo. Tudo isso aqui vai subindo. E para fazer o outro movimento, por exemplo, aqui, ó, ela tem que fazer as 3 dimensões, né? Então, a gente tem que fazer x, y e o z, né? No caso, z para cima, x e y aqui para os lados. Então, aqui ela faz um dos movimentos, né? Digamos que seja o y, né? E aqui, o que vai fazer o x vai ser a própria mesa, que vai fazer isso aqui, ó. Inclusive essa parte aqui de baixo, né? A gente chama de mesa, que é onde vai ser impressa a peça. Então, ela faz esse movimento aqui, ela vai para trás e para frente. Ela utiliza motores de passo. Eu coloquei esses bloquinhos vermelhos para representar os motores. Então, ela tem 4 motores de passo, que é o que vai fazer todo o movimento dela. Para toda essa parte subir, ela tem aqui uma peça que eu chamo de rosca infinita, porque ela é basicamente uma rosca que vai girando e vai fazendo toda essa parte subir e descer. Também funcionando com o motor de passo ali. E é basicamente isso. Ela tem esse motor de passo aqui é o que vai levar o material para cá, é o que vai puxar o material e vai fazer ele se derretir aqui dentro, tá? Então aqui é onde o material é derretido. Tem esse bloquinho aqui, ele aquece muito, ele fica bem quente e derrete o material. Geralmente a gente deixa num rolo, né? No caso dessa, dá para colocar o rolo aqui em cima para o material ficar enroladinho ali e conforme vai precisando ele vai sendo puxado. No caso, os tipos de plástico, né? Um dos mais usados é o PLA. Tem o PLA e tem também o ABS, que são os materiais que a gente utiliza. Filamento ABS. No ABS costuma ser um pouquinho mais barato do que o PLA. E o PLA é legal que ele tem a questão dele ser um material biodegradável, então ele vai ter um tempo para se decompor aí um pouco menor. Enfim, eles têm várias características, né? Mas o material mais fácil para começar a impressão é com o PLA, tá? O ABS é um pouquinho mais complicado. Inclusive, ele precisa de uma temperatura maior para ele derreter. O ponto de fusão dele é maior, tá? Então, a gente vai utilizar hoje na aula aqui o PLA mesmo, tá? Então, vamos lá. Basicamente, a impressora é assim. Depois eu vou mostrar ela. Ela está aqui na parte de baixo, aqui em casa. Depois eu vou mostrar ela e dou uma retomada nessa partezinha do que é cada componente, tá? Então, eu vou voltar aqui para o início do Tinkercad. Então, aqui na página inicial, provavelmente vocês não terão nenhum projeto, né? Se nunca tiverem usado. Então, a gente vai vir aqui e vai criar um novo design. E ele vai abrir essa área de trabalho para a gente, né? Então, ele tem esse plano de trabalho, né? Como se fosse uma mesinha aqui no fundo. Tem algumas ferramentas aqui em cima, certo? E aqui do lado ele tem algumas formas básicas, né? Que a gente pode estar utilizando. E aqui no Tinkercad, o grande macete é que existem basicamente 2 tipos de objetos 3D aqui. Os objetos sólidos e os objetos do tipo edifício. Então, a gente tem aqui, ó, objeto que é do tipo sólido, né?
e objeto que é do tipo orifício. A gente pode sempre estar alternando, né? Por exemplo, eu tenho objeto do tipo sólido, eu posso transformar em orifício. Tenho objeto do tipo orifício, posso transformar em sólido. Então, dá para sempre alterar o tipo dele. E o grande lance aqui é que, basicamente, tudo que é sólido é o que adiciona alguma coisa no desenho e tudo que é orifício é o que remove ou corta alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente colocar um desses cubinhos em cima do outro, é como se eu estivesse cortando esse pedaço aqui, ó. Para a gente visualizar melhor, a gente pode fazer o seguinte: a gente seleciona as duas formas e a gente vem aqui em cima nesse botãozinho aqui chamado agrupar, que é como se ele grudasse, se ele juntasse essas duas peças. Então, quando a gente agrupa, ele vai fazer o corte, tá? Então, esse que é o grande lance aqui do Tinkercad, esses dois tipos de forma, e com elas a gente vai trabalhando e consegue fazer diversos objetos e tal. Aí, ele funciona com vários comandos comuns em editores de texto, por exemplo, se você quer desfazer alguma coisa, dá um Ctrl Z, se você quiser copiar, Ctrl C, né? Dá o Ctrl V para colar. Também dá para fazer para duplicar, né? Eu uso bastante o comando duplicar, que é Ctrl mais a letra D. Então, ele duplica a peça e ele cria uma nova peça na mesma posição da primeira. Então, duplicou, aí você arrasta, vai sair outra peça. Tem algumas peças também, tem algumas configurações adicionais, né? Como, por exemplo, o cilindro. Ó, vou pegar aqui essa peça aqui, que é o cilindro. Se a gente for ver, ele não é bem arredondadinho, né? Ele tem alguns cantos, né? Aí tem essas configuraçõezinhas aqui do lado. Se a gente aumentar o número de lados, olha só, ele fica bem redondinho. Então, algumas peças têm algumas configurações a mais que a gente pode estar ajustando, tá? Eu gosto sempre de usar ele bem redondinho, no caso do cilindro. Também dá para trocar de cor aqui e tal. Só que essas cores que a gente utiliza dentro do programa, elas são apenas representativas, tá? No caso, lá na hora da impressão, vai ficar tudo de uma cor só. Aí, no caso, para a gente manusear as peças aqui dentro, a gente pode clicar nelas para selecionar, certo? Aí elas ficam, né, com esse brilho azul em volta. Aí, se a gente quiser mover para lá e para cá, é só clicar, segurar e arrastar, tá? E dependendo de onde a gente clica, pode ser um pouquinho confuso. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente seleciona a peça, ela aparece esses pontinhos ao redor, certo? Então, tem esse pontinho aqui em cima, que ele é tipo uma flechinha. Ele serve para a gente levantar a peça da mesa. Ó. Então, se eu clico e arrasto, ele só vai mexer aqui como se fosse o eixo Z aqui do nosso desenho. Então, ele só vai mexer na altura, tá? Eu também posso colocar os valores aqui, ó. Aqui ele está dando a medida da altura da mesa, ó. Então, se eu quiser deixar ele bem no chão, coloco o 0 ali, ele fica no chão. Se eu quiser levantar ele ali, por exemplo, 10 centímetros, então vou colocar um 100 aqui, tá? Porque aqui a gente está trabalhando em milímetros, tá, galera? Então, tem que tomar esse cuidado para sempre usar os valores para milímetros. Do jeito que está aqui por padrão, cada vez que eu arrasto a peça, ela mexe de 1 milímetro em 1 milímetro. Eu posso também estar arrastando ela clicando nos botões do teclado. Então, se eu clicar nas setinhas, nas direcionais, ó, eu vou arrastando ela de 1 em 1 milímetro. Caso eu queira aumentar esse valor ou diminuir para conseguir fazer coisas mais precisas, eu posso alterar aqui no canto, ó, aqui em ajustar a grade. Então, estamos trabalhando por padrão com 1 milímetro, eu posso colocar 0,1 milímetro. Então, se eu clicar agora aqui no teclado, nas flechinhas, ó, parece que a peça mal se mexe. Ela se movimenta bem pouquinho. Então, vamos lá, deixar em 1 milímetro por enquanto. E tem, além dessas formas básicas, né, tem algumas coisas, por exemplo, texto. A gente pode estar adicionando textos. Aí a gente vem aqui e configura que texto que a gente quer
que a gente quer escrever, né? Por exemplo, WCTI, FR, a gente pode alterar o texto e também tem alguns tipos de fonte que a gente pode estar escolhendo. Então, essas são as formas básicas, tá? Tem mais alguns tipos de formas que eu já vou mostrar. Antes de mostrar, deixa eu só explicar melhor essas ferramentas aqui de cima, tá? Então, a gente tem aquele botão ali de agrupar, né? Que é o que junta as peças, que a gente usa para fazer os recortes. E ele também pode ser usado para a gente juntar peças do tipo sólido, né? Por exemplo, eu quero juntar essas duas peças e cortar aqui o canto, né? Eu posso selecionar as três e agrupar. Então, ó, ele vai grudar essas duas, né? Ó, vai ficar uma peça só, vai fazer o recorte ali. Se eu quiser desfazer isso, mas sem utilizar a função Ctrl Z, né? Que desfaz a última ação, se eu quiser só desagrupar, eu seleciono a peça e clico aqui nesse outro botão, desagrupar. Que ele só habilita quando tu tá clicando em uma peça que está agrupada com outra, senão ele não fica habilitado. Tem também essa opção aqui para esconder a peça. No caso, eu não quero deletar a peça, mas ela está me atrapalhando, ela está na minha frente. Eu quero mexer no quadrado, mas essa peça está me atrapalhando. Então, eu clico aqui na lâmpada e ela vai sumir. Aí, se eu quiser trazer ela de novo, se eu quiser que ela volte, né? Eu clico aqui nessa lâmpada que vai aparecer, ó. Se não tem nenhuma peça oculta, ela fica desabilitada. Quando a gente oculta alguma peça, ela habilita. Dá para ocultar várias peças e quando a gente clica aqui vai mostrar tudo. Também tem esse botão aqui, que é para espelhar peças, né? Deixa eu ver, por exemplo, uma peça que seja irregular. Vou pegar, tipo, a estrela, né? Ó, coloquei a estrela ali, né? Mas eu quero que ela fique virada para o outro lado. Então, eu venho aqui e vou espelhar, né? Clico ali no botãozinho e daí vai aparecer aqui as direções que eu posso estar espelhando, né? Eu posso espelhar ela aqui nesse sentido, eu posso espelhar nesse sentido aqui, não vai fazer tanta diferença nesse caso, e na altura, né? Deixa eu pegar um exemplo, ó, por exemplo aqui, ó, né? Essa peça aqui é tipo um cone ali. Se a gente espelhar ela aqui na altura, né, ó, ela vai inverter. Então, a parte de espelhamento é o próprio nome já diz, né? Ela vai espelhar em uma das direções. Também tem a parte de alinhamento, que é um pouquinho chata de entender, mas ela é muito útil. Ela só habilita a partir do momento que a gente seleciona duas peças, tá? Para selecionar mais de uma peça, a gente pode fazer a seleção aqui com o mouse, né? A gente clica e arrasta, vai fazer a seleção. Ou a gente segura a tecla Shift e vai clicando em cima das peças que a gente quer selecionar, tá? Então, ó, vou selecionar duas peças e eu quero deixar elas alinhadas. Então, vai habilitar a opção de alinhamento. Vou clicar aqui em cima e ele vai aparecer alguns pontinhos, certo? Esses pontos que eu utilizo para alinhar. Por exemplo, olhando de cima fica um pouquinho mais fácil de entender. Se eu quiser alinhar as duas centralizado, eu vou clicar aqui. Se eu quiser alinhar as duas, tipo, lá para o fundo, então eu clico aqui. Se eu quiser alinhar mais para frente, eu clico aqui. Né? Mesma coisa do outro lado, né? Se eu quiser alinhar aqui centralizado nesse eixo aqui, né? Ou tudo para cá, ou tudo para lá. Mas reparem que, ó, quando eu centralizo, as duas peças se movimentam, tá? Digamos que eu quero só que esse quadrado, que esse cubo se mova em relação a esse. Então, eu vou selecionar os dois, vou clicar aqui no botão de alinhamento, ou com a tecla L, né, que é o atalho, e vou clicar primeiro na peça que eu quero que fique parada. Então, ó, só clico com o mouse, sem segurar nenhuma tecla, clico ali no cilindro, né, eu quero que ele fique parado. Então, eu vou alinhar a outra peça em relação a ele, tá? Então, aqui eu vou centralizar com ele. Na altura também é muito importante. Por exemplo, aqui, ó, o cilindro está bem coladinho na mesa, né? Está sem espaço da mesa. Já o cubo ele ficou um pouquinho alto. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer ele abaixar. Eu posso deixar ele... fazer ele abaixar para ficar retinho em relação ao cubo, tá?
Esse é o básico, assim, pra gente mexer aqui no Tinkercad, tá? Deixa eu ver. Deixa eu explicar melhor só uma coisinha aqui para a gente modificar as formas, tá? Por exemplo, eu quero deformar, né? Eu quero deformar esse cubo. Então, eu tenho esses pontinhos que aparecem ao redor da peça quando eu seleciono, né? Que eles são as distâncias. Então, se eu quiser aumentar a altura, eu clico nesse quadradinho branco e arrasto. Assim ele vai aumentar a altura. Que é diferente de clicar na flechinha, né? Que vai fazer ele subir. Ele não vai deformar a peça, só vai movimentar. Se eu quiser deformar, é nesses quadradinhos brancos. No caso aqui do cantinho, é um pouquinho complicado, porque ó, se eu mexo nele, eu deformo tanto para o lado, tipo, tanto aqui na largura, quanto na profundidade. Tá? Então, ele perde a proporção da peça. Para deformar mantendo a proporção, é só segurar a tecla Shift pressionada e arrastar. Daí ele vai modificar o tamanho dos dois lados ali de forma igual, tá? E também tem esses pontinhos pretos aqui no meio, tá? Se a gente clicar nesses pontos pretos, ó, ele só vai mexer com uma das direções, com um dos lados, tá? E todas as peças funcionam dessa forma. Tanto a estrela, por exemplo, ó. Se a gente for querer mexer na estrela, né? Se eu quiser só esticar ela aqui, né? Só aqui. Se eu mexer aqui no canto, ela vai perder a proporção, né? Aí, segurando o Shift, ela amplia em todos os eixos. Para achatar, é só mexer aqui, tá? Isso também, se quem nunca mexeu com 3D pode achar um pouquinho confuso no começo, mas é uma questão de praticar um pouquinho também, tá? Agora, então, só para a gente fazer alguma coisa, eu vou bolar um chaveirinho aqui da UTF. Para isso, eu vou utilizar uma outra ferramenta, que é o Corel, tá? Só para a gente conseguir fazer uma vetorização da imagem, para eu conseguir jogar uma imagem para cá. Porque aqui no Tinkercad eu posso estar importando tanto objetos em 3D quanto imagens, né? Ó, eu posso importar objetos 3D do tipo STL, né? Extensão STL, ou extensão OBG, né? De objeto, assim como arquivos SVG, que são arquivos pode ser arquivos 2D, que eles são arquivos vetorizados. Então você consegue, geralmente abre ele no navegador ali, você consegue sempre estar ampliando sem perder a qualidade do arquivo. Ele é um vetor. Então eu vou pegar aqui, vamos lá, vou pegar uma imagem da UTF-PR. Pegar o UTF-PR louco. Vou salvar a imagem aqui. E só vou vetorizar ela aqui no Corel, tá? Eu queria eu queria passar para vocês como fazer isso utilizando o Inkscape, que é um outro software para fazer esse tipo de coisa, que é um software livre. No caso do Corel, ele é pago. O Inkscape, ele é basicamente uma versão do Corel livre, tá? Só que eu não tive tempo de mexer nele, tá? Vai ficar para a próxima, então. Eu vou só, então, importar aqui, tá? A imagenzinha ali da UTF. E vou vetorizá-la. No caso, eu peguei uma imagem normal, né, e transformei ela num vetor. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Ficou um pouquinho estranho. Aí. Vou pegar só a parte maior aqui da logo para a gente conseguir imprimir ela mais fácil, tá? Eu vou exportar agora no formato SVG, que é aquele formato vetorizado. Então, o TF logo.
Beleza. Agora que eu tenho aquela imagem vetorizada, eu vou trazer ela para cá. Então, eu vou importar, vou escolher nos meus arquivos e vou pegar ela aqui, ó. Tá dizendo aqui que essa imagem que eu estou tentando trazer para cá, ela é muito grande, né? E ela está dizendo que ela está em 100% do tamanho. Então, eu vou diminuir o tamanho dela. Eu vou colocar, tipo, 3% do tamanho. Ó. Daí não apareceu mais nenhum erro. Então, eu vou conseguir importar. Então, vou importar. E tá aí a logo da UTF. Então, o bacana é que a gente consegue utilizar qualquer desenho em 2D e trazer aqui para o Tinkercad, e ele vai dar essa terceira dimensão, que é fazer isso aqui, ó, né? No caso, a imagem em 2D ela seria tipo só isso aqui, né? Ela tem só a profundidade aqui, né? E a largura. Quando a gente trabalha com 3D, ele vai ter mais a altura, né? Então, o Tinkercad ele já faz essa questão aqui de dar uma altura para a peça. A gente pode fazer ela colorida. Então, eu vou pegar a partezinha aqui do meio do F. Vou pegar aqui, ó. Eu vou tirar todas essas outras letras. Eu só quero essa partezinha aqui, ó. Então, eu vou exportar de novo. E vou trazer para cá. Ali, perfeito. Então, dá para mudar as cores, né? Vou colocar aqui o preto. Aqui a gente deixa em amarelo. Lembrando, né, que as cores são só para representar aqui na plataforma, né? Elas não vão interferir lá na impressão. E a gente pode brincar bastante aqui com as cores. Dá para deixar transparente. Dá para a gente vir aqui personalizar uma cor. Então, é bem legal aqui para deixar colorido as coisas para representar. Então, deixa eu só deixar aqui em cima. Eu vou deixar aqui, então, 1 milímetro de altura, essa parte preta, tá? Na verdade, deixa eu só diminuir um pouco tudo isso aqui, peraí. Eu vou diminuir tudo, vou segurar o Shift, eu selecionei as duas formas, né? No caso, a parte preta e a parte amarela, e eu vou segurar o Shift para conseguir diminuir o tamanho e manter a proporção, tá? Então, vou diminuir aqui e vou puxar aqui para o meio da mesa. E agora eu vou ajustar a altura, porque sempre que a gente escala, né, sempre que a gente diminui, ele vai diminuir a altura da peça também. Então eu vou aumentar agora, eu vou deixar com 1 milímetro de altura essa parte preta. Deixa eu jogar isso para cima. Ó, no caso aqui, 1 milímetro vai ser número 10. Essa parte amarela eu vou deixar encostadinha aqui, né, porque ela vem logo em seguida, e vou colocar também 1 milímetro. Até para diminuir um pouco mais o tamanho. E a gente pode ver o tamanho da peça, né? Tipo, se a gente quer saber quanto ela está de largura, ó, ela está aqui, ela vai dar uns 12 centímetros. Eu vou diminuir um pouco mais ainda. Que a ideia é fazer tipo um chaveiro, né? Então não precisa ser muito grande. Eu acho que esse tamanho está interessante. Vou até deixar com menos de 1 milímetro, vou deixar só meio, para não ficar tão alto. Vou deixar até um pouco menos. Tá. Então, temos a nossa logo. Agora também a gente pode fazer uma base, né? Para deixar o chaveiro mais legal. Vou pegar aqui, pegar o cubinho mesmo. Dar uma esticadinha aqui, deixar ele como um retângulo, né? Diminuir tudo um pouco. Eu vou deixar ele com um fundo branco. A gente poderia fazer alguns charmes, por exemplo. Dá para pegar uma peça do tipo orifício e a gente pode mexer no ângulo, né? A gente pode rotacionar um pouco aqui a peça, ó.
Por exemplo, dá para colocar 45 graus ali, colocar uma inclinação e usar ela para cortar os cantinhos. Estou picando aqui essa peça, né? A gente conseguiria utilizar ela para cortar os cantinhos da plaquinha aqui. Selecionando tudo, né? Eu selecionei as 4 aqui em volta e só a peça branca aqui do meio. Aí a gente agrupa. E ela faz o corte. Mas eu vou deixar sem esses cantinhos cortados mesmo. Acho que quadrado fica mais legal. E agora a gente faz um furo, né? Porque afinal um chaveiro tem que ter onde a gente passar uma argolinha ou algo assim, né? Então eu vou pegar um cilindro do tipo orifício. Vou diminuir aqui o tamanho dele. Vou deixar aqui com uns 4 milímetros. Vou deixar ele bem redondinho, aumentando o número de lados da figura, né? E agora, para a gente deixar a logo bem centralizada nesse fundo, a gente seleciona as duas partezinhas dela, né? E também a parte do fundo. E clica aqui na... peraí. Na verdade, antes de a gente alinhar tudo, a gente tem que pegar essas duas partes e agrupar. Porque eu quero centralizar toda a logo em relação ao fundo. Se eu deixar desagrupado, eu vou alinhar essa peça e depois essa outra. Então, elas não necessariamente o centro delas vai coincidir para elas ficarem certinho a logo e as duas ficarem centralizadas. Então, vamos centralizar todas elas ao mesmo tempo. Por isso que foi agrupado. Então, selecionando a logo toda e o fundo, a gente clica aqui no alinhamento. Seleciona o fundo para o fundo ficar parado e alinha. Daí dá para desagrupar a logo para a gente poder editar ela de novo. Eu vou diminuir um pouquinho mais a altura dela. Beleza. Acho que está um tamanho interessante. Agora a logo está pronta, né? A gente já fez uma figura, uma modelagem em 3D. Então, agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte de fatiar a figura, que é definir as configurações que a impressora precisa para ler e imprimir a figura, tá? Para isso, eu vou utilizar o software Cura, tá? Ultimaker Cura. Eu ia instalar a versão nova dele para mostrar o passo a passo de instalação, mas eu vou utilizar a versão que está instalada aqui mesmo, só para a gente conseguir, porque senão a gente não vai dar tempo, tá? Então eu vou pular a parte da instalação. Mas é bem tranquilo, é só fazer o download, seguir o passo a passo, que ele instala bem tranquilo, tá? Então deixa eu pegar ele que já está instalado aqui, a versão anterior. Saiu essa semana, eu acho, essa nova versão aqui, que é 4.12. Eu estou utilizando a 4.11. E está aqui. Então, ele está configurado para a minha impressora, né? Que é uma Ender 3. Dependendo do tipo de impressora que for utilizar, pode mudar, por exemplo, o tamanho, né? Essa parte aqui é aquela parte da mesa da impressora, tá? Então, a gente tem que deixar todas as peças que forem ser impressas, tem que ficar aqui dentro dessa área. No caso, eu estou utilizando o Ender 3, né? Se eu fosse utilizar uma outra impressora, ou até mesmo, logo que instala o software, a gente tem que adicionar uma impressora, né? Então, a gente tem uma lista de impressoras, tá? Tem vários modelos e marcas pré-definidos aqui que a gente pode selecionar e ele já vai pré-configurar as dimensões da impressora, né? O tamanho da mesa, a altura dela, né? Então, isso o software é bem tranquilo de fazer. Aí, aqui do lado, que é o pulo do gato,
que é todas as configurações que a gente faz que vai determinar a qualidade da peça, a quantidade de material que vai utilizar, né? E que vai definir cada ponto que a impressora vai imprimir. Então, vamos jogar para cá o nosso chaveiro. Voltando aqui no Tinkercad. Eu vou pegar esse desenho que a gente fez, vou selecionar todo ele e vou exportar. Vou salvar ele no formato STL, né? Ou extensão .stl. E vou colocar aqui chaveiro. Chaveiro UTF. Pode ter colocado no UTF-PLFB. Então, salvei lá, né? Então, aqui no Ultimaker Cura, que é o software de fatiamento, eu vou abrir aquele chaveiro, aquele arquivo. Então, eu venho aqui nessa pastinha que tem no canto, né? Esse ícone aqui. Ou posso vir aqui em arquivo, né? Abrir e tal. E vou selecionar o arquivo 3D, né? No caso, o chaveiro TF. Vou abrir. Ele vai aparecer aqui, ó, todo amarelo. Aí, quando a gente puxa para cá, né, quando a gente importa, quando a gente abre um arquivo 3D, ele vai habilitar essa opção de fatiar. E quando a gente clica, ele vai fazer um pequeno processamento e vai definir cada camada que a impressora vai fazer. E a gente pode ver isso aqui em pré-visualizar. Então, no caso, a impressora 3D ela vai imprimir as coisas em camadas, né? Então, ó, essa peça vai ter 35 camadas, que é cada desenho que a impressora vai fazendo. Ela vai começar fazendo esse desenho, tá? Aí ela sobe um pouquinho, né? Sobe aqui, ó, sobe um pouquinho e faz a segunda camada. Mais um desenho e tal, e vai indo. A parte central da peça, né? Ela faz um preenchimento. Então, isso aqui é o próprio software que define esse preenchimento. Eu estou usando aqui um preenchimento de 5%, né? Mas eu posso alterar. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o padrão aqui é 20%, então eu vou fatiar de novo. Sempre que eu altero alguma propriedade, eu tenho que fazer de novo o fatiamento. Ó, se eu aumento o preenchimento, ele vai utilizar mais material, ele vai fazer mais... ele vai usar mais material aqui dentro, ele vai deixar a peça mais forte, mais resistente, tá? E quanto mais a gente diminui, mais frágil a peça fica, mais imprime mais rápido. Se a gente colocar, por exemplo, 100%, ó, ele vai imprimir completamente sólido. Ele até faz uns espacinhos, né? Mas é muito preenchido, tipo... chega a ser até desnecessário, tá? Mesmo para fazer uma peça bem resistente, dá para utilizar tipo uns 40%, que já dá uma boa resistência para a peça. No caso do nosso chaveiro aqui, dá para utilizar, eu vou colocar uns 10% só. E já é um preenchimento ok. E é isso. Daí ela vai fazer toda essa parte, né? Aí vai chegar lá na logo, vai fazer a logo também. Aí, essa nossa peça, a gente fez aqui, né? Pensando nela em 3 cores, certo? Fundo branco e a logo do OTF nas cores do OTF. Dá para a gente imprimir colorida. Para fazer isso, no caso dessa impressora que eu tenho aqui, ela só utiliza uma cor de filamento por vez, né? Então, a gente pode programar o arquivo aqui pelo software de fatiamento para cada vez que mudar de cor, ele fazer uma pausa. Então, por exemplo, aqui, ó, a parte que vai ser branca vai ser essa primeira parte aqui, né? Então, ó, vamos descer aqui. Ó. A última camada dessa parte que é branca foi a 10. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu já meio que pré-defini um script, tá? A gente pode vir aqui no Cura, ó, tem aqui a opção preferências, extensões e tal, né? Aqui em extensões tem pós-processamento. Aí a gente vem aqui em modificar G-Code e a gente consegue adicionar alguns scripts. No caso, eu estou adicionando aqui uma pausa na altura. Então, eu vou definir aqui o número da camada, né? Em qual camada que eu quero que ela pare. Ó, por coincidência, já estava pré-definido 10 aqui. E algumas outras opções, por exemplo, para onde que o bico da impressora, para que posição que o bico da impressora vai ir quando ela pausar. Eu deixei aqui em 00 para ela ir para o canto, né? Retração, quer fazer ela puxar um pouquinho de volta do material, para não ficar escorrendo ali e tal.
velocidade que ela vai fazer isso. Depois ela vai fazer a extrusão. No caso, eu vou trocar o material, ela vai puxar um pouquinho do material só para preencher o bico novamente. E a temperatura que ela vai ficar enquanto está pausada. Eu deixei para ela ficar em 200 graus, que é a temperatura que ela fica para imprimir. Então, eu deixei nessa temperatura que é para ela fazer a pausa e eu poder tirar o material de dentro e colocar novamente sem ter que ficar esperando ela esfriar e aquecer. Então, eu coloquei para ela manter a temperatura. Então, a primeira pausa vai ser aqui na camada 10, tá? Daí depois a gente trocaria o material e ela ia continuar imprimindo, né? Daí aqui, ó, ela imprime até aqui, na parte que seria preta, né? E daí depois ela continuaria fazendo a parte que seria amarela, ó, ali pela camada 25. 25, 26. Vou colocar aqui na 26, ó. Vou adicionar mais uma vez, mais uma pausa, pausa na altura. Vou colocar aqui, ó, no 25. Aqui o padrão é essa opção aqui, tá? Marlin M0, que é referente ao firmware da impressora. Só que na minha só está funcionando com essa opção aqui, que é um outro código que ele salva junto com o arquivo. Deixa eu colocar aqui a posição que ela vai pausar. Para onde o bico vai ir. A retração eu estou colocando só 1 milímetro ali. Aqui normal. Aqui também só 1 milímetro. E deixar em 200 graus. Isso aí. E pronto. Então agora ela vai ter duas pausas. Vou fatiar novamente. Uma na 26 e outra lá na 10, tá? Então é isso. Agora, feito todas as configurações, a gente salva o arquivo. Vou salvar aqui no disco. Ele vai ser salvo com a extensão .gcode, tá? Que é o que a impressora vai ler. Então, vou salvar e vou passar para o meu cartão de memória. Eu tenho um cartão SD, desses cartõezinhos que a gente põe no celular. Então, eu vou passar o arquivo para o cartão e daí a gente vai lá para a impressora para ela imprimir. Então, tem o arquivo aqui, chaveiro.gcode. Vou salvar aqui dentro do meu cartão SD. E pronto. Esses arquivos ficam bem leves, tá? Vai precisar ser uma peça muito grande para ficar um arquivo extenso, com um arquivo com peso grande. Então, eu vou desligar a câmera aqui do computador, eu vou descer ali na impressora e vou gravar com o celular, tá? Para ver como que a gente coloca na impressora e faz para ela imprimir, tá? Já volto. Então, pessoal, estamos aqui na frente da impressora. Eu vou ligar ela. Já iniciou aqui, é bem rapidinho essa parte. Só apertando o botão ela já liga. Eu vou inserir o cartão de memória, né? O cartão SD. Vou colocar aqui na entrada da impressora. Ela está sem material, tá? Ela está sem filamento. Então, eu tenho que colocar o material. Eu vou começar utilizando o material da cor branca, né? Para fazer a base. Então, deixa eu pegar aqui um filamento branco. Então, esse é um PLA da cor branca, tá? Vou colocar aqui na impressora. Vou colocar aqui no suporte. A gente pega aqui a pontinha do fio que está cortada. E a gente vai colocar aqui na parte de trás da impressora, tá? Eu vou ter que largar o celular aqui um pouquinho para conseguir pôr. Deixa eu soltar ele aqui.
Pronto. Então, eu coloquei o material, né? Ele vem, faz esse caminho aqui. Ele entra nessa parte, que a gente chama de extrusora, né? Aí ele entra nesse caninho azul. Né? Ele passa aqui por esse caninho azul. E ele vem aqui até aonde ele vai ser derretido, tá? Nessa parte que a gente chama de hot end, é o que vai derreter o material e vai fazer ele sair ali no bico, tá? E essa parte aqui, né? Essa parte preta aqui é a mesa, né? Nesse caso, é uma mesa de vidro. Inclusive, uma dica para quem tiver interesse, né, em mexer com impressora, use mesa de vidro, tá? Ela deixa um acabamento embaixo bem melhor. Então, agora eu vou selecionar o arquivo. Então, eu venho aqui no display. Ele é bem tranquilo, né? Ele tem só um botão, que ele é um botão, um potenciômetro, né? Aí a gente clica nele, vai abrir alguns menus. A gente vem aqui, ó, Print from TF, que é, no caso, o cartão de memória. Vou selecionar ali e vai aparecer a lista de arquivos que eu tenho no cartão. Eu vou selecionar, então, ali o chaveiro. Aí a impressora vai começar a aquecer. Ó, ela vai aquecer a mesa dela. Vai chegar a uma temperatura de 50 graus e o bico vai chegar a uma temperatura de 200. Mas o bico só vai começar a aquecer quando a mesa chegar a 50. Então, o bico chegando a 50 graus, vai começar, a mesa chegando a 50 graus, vai começar a aquecer o bico. Aí, quando tudo estiver quente, ela vai começar a fazer a impressão. Aí, basicamente, esse motorzinho de passo que tem aqui, ele vai puxar o filamento aqui para dentro, né? O filamento vai passar aqui pelo caninho azul e vai vir aqui até o hot end, que é onde vai derreter o plástico e vai ser dispensado, né? Vai ser solto sobre a mesa nas posições que ficam salvas lá no arquivo que a gente fatiou e tal, né? Então, lá naquele arquivo, a gente basicamente está salvando as coordenadas que cada motor vai ter que posicionar para fazer a impressão. Deixa eu ver. No caso aqui tem a fonte da impressora, tá? É uma fonte de 350 watts. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui no caso, então, seria onde fica a placa-mãe da impressora, tá? Ela tem uma placa controladora que controla os motores de passo. Inclusive, está até aberto aqui. Vou ver se consigo mostrar. Ela é uma placa bem similar a um Arduino, tá, pessoal? Não sei se vai dar para ver muito bem. Ela basicamente faz o controle dos motores de passo, tá? Para conseguir fazer a impressão. E também faz o controle do aquecimento ali, tá? Uma coisa também que é importante aqui nesse tipo de impressora é o nivelamento da mesa, tá? Essa parte aqui da mesa. Então, ela tem essas roscas aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. A gente tem que posicionar, tem que ir girando, né? Para conseguir acertar a altura, né? De modo que o bico não fique nem muito longe da mesa, nem muito perto. Ele tem que ficar numa distância de mais ou menos. A gente usa para nivelar uma folha de papel. Então, tem que conseguir passar uma folha de papel entre a mesa e o bico. Passando uma mesa de papel que ele dê um pouquinho de atrito, tá nivelado. Então, a gente faz isso nos 4 pontos da mesa e vai testando. Vai mexendo ali na rosca e vai passando a folha de papel. Quando ela dá uma raspadinha, porque tá no ponto. Já está quase aquecido. Chegou ali nos 200 graus, então agora ela vai começar a fazer a impressão.
Então, ela está movendo ali a parte do hot end, né? Que é o que vai depositando o plástico derretido, né? O PLA, no caso, né? E ela vai fazendo os desenhos. Deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir ligar minha lanterna. Estou achando que está um pouco escuro. Espero que esteja dando para ver mais ou menos ali. Então, ela basicamente vai desenhando. Aí ela desenha toda a primeira camada, daí sobe um pouquinho, faz a segunda camada. Beleza, eu vou voltar lá para cima, que tem mais uma coisinha que eu quero falar com vocês. Só um minutinho, já volto. Então, pessoal, voltei aqui. Já está quase terminando o nosso tempo. Então, só para finalizar, eu estou com a lista aqui de participantes, tá, que se inscreveram, e eu vou sortear o chaveirinho ali que eu coloquei imprimir, tá? Então, eu vou pegar um sorteador online aqui. Vamos ver, vou colocar aqui o número de participantes. Então, deixa eu ver. Teve 54 inscritos, tá? Então, eu vou colocar para sortear um número, né, entre 1 e 54. Então, o número sorteado, né, eu vou pegar aqui na lista, ver quem é. A pessoa ela tem que estar online, tá? Tem que ser alguém que esteja participando agora. Aí depois eu pego o contato e tal, daí a gente combina para estar pegando o chaveiro, tá? Esse chaveiro que eu coloquei imprimir agora, tá? Daí quando ficar pronto, eu entrego. Então vamos lá. Vou fazer o primeiro. Não, vou sortear direto já, né? Vamos ver. Um, dois, três e foi. Sorteando. Foi. 33. Vamos ver quem é. Jéssica de Souza Oliveira. Tá presente, Jéssica? Ah, beleza. Então, Jéssica, ó, depois me manda uma mensagem lá no WhatsApp ou deixa teu número de telefone aí que eu te mando uma mensagem. Daí a gente combina para você pegar o chaveiro, tá? Beleza, ó, vou salvar teu número depois eu te mando mensagem, tá? É, deixa eu parar. Ah, nossa, agora que eu me liguei, eu não estava compartilhando a tela. Deixa eu só para mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó, número 33, tá? Só para todo mundo ver que não foi tramóia, tá? Nem me liguei que eu não estava apresentando, mas tá aí. Deixa eu parar aqui. Deixa eu só mostrar, então, para a gente fechar de vez, deixa eu só mostrar algumas peças que eu tenho impressas aqui, já que não vai dar muito tempo de a gente ver o nosso chaveiro hoje, porque a impressão 3D é uma coisa que ela demora um pouco, né? Infelizmente, ela tem um certo tempo ali para fazer a impressão. Então, eu deixei algumas peças aqui para mostrar, ó. Por exemplo, tem esse aqui que eu comecei a imprimir, que é um personagem, um viking, né? Então, eu estou imprimindo ele em partes. No caso aqui é o busto dele, né? A parte de cima. Aí comecei a imprimir o resto dele, imprimir um braço, né? Que a gente tem que depois colar e tal. Daí vai imprimindo e colando, vai montando, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Eu fiz um Grogu, né? Da série Mandalorian, né? Que parece tipo Yoda, né? Personagem. Esse aqui é um que foi feito colorido, né? No caso, eu imprimi cada parte dele separado. Cada parte em uma cor, nas cores dele mesmo. Depois só colei tudo
e ele ficou nas corizinhas certinhas já. Deixa eu ver. Uma coisa bem legal que eu fiz foi eu fiz uma capinha para o meu pendrive. Eu tava com o pendrive que estava só a plaquinha dele, então eu achei um modelinho de case ali para ele que deu certo e fiz a impressão aqui num PLA marrom. Também tem uma impressão que é bem bacana, que é essa aqui, que é como se fosse um DNA. E essa aqui deu um trabalhinho para acertar. Inclusive, quando ela estava no final, ela até quebrou. Aí eu colei uma parte verde em cima para dar uma disfarçada, mas era para ser toda azul. Aí quando estava chegando no final, ela quebrou, porque estava com pouca sustentação. O que deu trabalho para acertar foi a questão do acabamento dela. Essa aqui ficou boa. Os primeiros testes que eu fiz, o acabamento estava ficando bem ruimzinho. Então dá para ver que, ó, é que ele deixava bastante fiapinho, tá? E isso é uma coisa que é bem normal da impressão 3D. Então é uma coisa que tem que pegar e tem que conhecer a impressora. Então, a partir do momento que você adquire uma impressora, tem que fazer os testes e depende muito das configurações que você usa no Cura ou em outro fatiador, né? Existem vários tipos de software para fazer essa questão de configurar e fatiar. Então, depende muito das configurações utilizadas. Também tem uma parte que eu acabei não comentando antes, mas é suporte. Por exemplo, aqui, ó. Essa é uma parte de um cérebro que eu estava imprimindo que ele é irregular. Então, para ele imprimir na mesa que é reta, ele precisa de suporte, que é uma parte que a gente coloca para imprimir, que ela fica um pouquinho mais frágil, que a gente consegue quebrar depois para ele ficar com todos os detalhes, tá? Eu também. A gente consegue fazer umas coisas funcionais também. Tipo, eu imprimi um apito, que quando eu dava aula para criançada mais pequenininha, né? Tinha momentos que eu não conseguia chamar muita atenção deles, eu não gosto de ficar gritando. Então, eu fiz o apito, daí ia lá e ó, apitava. Então, é legal que dá para fazer bastante coisinha assim, funcional e, enfim, muitas possibilidades. Tem outro soldadinho aqui que eu derrubei, que eu imprimi para fazer um teste de pintura. Tentei fazer uma pintura branca aqui para dar um tom de peça velha. Sei lá o que eu tentei fazer aqui. Ficou assim. Enfim, tem várias possibilidades. Deixa eu ver o que está mudando no chat. O que eu fiz que demorou mais tempo? Eu acho que foi. Eu fiz um vaso do Baby Groot. Deixa eu mandar aqui um link de uma página do Instagram que eu criei para postar assim os trabalhos e tal, né? Aí eu fiz um vasinho do Groot que levou umas 8 horas para imprimir. Acho que essa foi uma das mais demoradas. Então, o tempo de impressão ali vai depender muito da qualidade que você quer que tenha, né? Quanto mais qualidade, maior o tempo de impressão, né? Quanto menos qualidade, mais rápido. Ou a questão da resistência, né? Quanto mais preenchimento, também vai ficar mais resistente, mas também vai demorar muito mais, vai gastar mais material, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Salvei teu contato. Salvei sim. Salvei. Vou copiar aqui de novo, por garantia. Falta ali só um. Tem mais do que do chaveiro? Querem que eu sorteie mais um? Só se alguém falar comigo. Daí eu até sorteio mais um chaveiro. Vamos lá. Se alguém abrir o microfone aí e falar eu quero, daí eu sorteio mais um. Eu quero. Então, beleza. Um relógio cuco. Pior que dá para fazer. Tem muita coisa mecânica que é bem legal que dá para fazer na impressora, muita coisa funcional. Então, rapidinho, eu vou sortear mais um chaveiro e me sigam a página lá no Instagram, tá? Quem participou. Deixa eu pegar aqui, vou compartilhar de novo.
Então, agora, se caiu 33, não vale, tá? Então, vamos lá. De 1 a... Quantos que eram mesmo? 54. Vamos lá. 29. Nossa, tá na faixa ali do... Quem que é o 29 é o... Jéssica Varela da... Outra Jéssica? Caramba, essa Jéssica hoje. A outra Jéssica tá aí? Parece que não. Não, não tá. Então vamos lá, vamos sortear de novo. De 1 a 54. 6. Vamos lá. Quem que é o número 6? Alex Gabriel. Alex, está por aí? Ah, ela estava mais. Ah, se tava. Se saiu, eu sinto muito. Tem que estar online. Ô, Alex. Ah, então beleza. Manda aí teu contato do WhatsApp, Alex, que daí eu te mando mensagem depois. Pra gente combinar para você vir pegar o chaveiro. Eu vou imprimir outro igual aquele, tá? Tá, então, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu vou. Sigam a página lá do Instagram, que daí depois eu posto uma fotinho do chaveiro impresso para quem participou da oficina, pelo menos ver o resultado. Porque, infelizmente, né, como eu falei, é uma coisa que demora um pouco, então a gente acaba não conseguindo ver todo o processo, né? Não consegue ver finalizar a impressão. Mas é isso aí. Valeu, então, por quem participou. Espero ter conseguido demonstrar um pouquinho desse mundo da impressão, tá? E qualquer dúvida, me chamem, né? Deixa eu mandar também uma página que eu tenho, que tem meus contatos. Qualquer coisa tem uma página aí que tem contato, e-mail, podem mandar mensagem. Beleza, pessoal? Valeu!